Vamos lá, galera, dando continuidade à nossa aula de dispositivos de entrada e saída. Vamos trabalhar a próxima questão aí do MPE de Goiás. Qual dos dispositivos abaixo não se qualifica como periférico de entrada? E agora? Não é de entrada. O que não é de entrada é aquele que é de saída. Entrada, entrada, saída, entrada, entrada. Gabarito, letra C de Charlie. Chama atenção a maneira como a FGV escreveu scanner na letra B. Ela já colocou a portuguesada. O scanner sempre vai ser de entrada, gente, porque o scanner ele pega a imagem, a foto do papel e passa para o computador, ele digitaliza. Ele transfere do meio analógico para o meio digital. Ele envia para o computador. O scanner não imprime nada, quem imprime é a impressora. Então, o scanner é sempre um dispositivo de entrada, ok? Agora, em relação à grafia, conheçam palavras que foram aportuguesadas, como scanner, slide, layout, byte, bit. Mas estou lembrando dessas. Essas palavras já caíram em prova de maneira correta, né? Embora cause uma certa estranheza, a gente está acostumado a ver, por exemplo, backup. Dificilmente alguém escreve backup assim, mas já é correto em português. São palavras que já foram incorporadas, beleza? Na nossa língua. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Em nova questão de capixaba 2022, analise e responda. Item 1. Impressora. Impressora é só de saída. Não pode viajar, né, pessoal? A multifuncional, que é híbrida. A impressora é só de saída. O teclado é só de entrada e o monitor é só de saída. Ok? Para ser híbrido, ele teria que falar impressora multifuncional, aí seria de entrada e saída. Ou monitor touchscreen, que é um monitor sensível ao toque. Aí também seria híbrido. Beleza? Então vai ficar como? Saída, entrada e saída. Saída, entrada e saída. Gabarito letra A de alfa. Demais alternativas erradas, obviamente, né? Saída, entrada e saída. Então, gabarito letra A. Vamos para a próxima. Os periféricos são dispositivos que permitem ao usuário se comunicar com o computador. Podem ser classificados como dispositivos de entrada e saída. São exemplos de periféricos de entrada e saída, respectivamente, de entrada e saída, respectivamente. Ele quer dois. Se ele não colocasse respectivamente, os equipamentos teriam que ser híbridos. Cuidado com o português, hein, gente? Se ele não colocasse, se ele colocasse são exemplos de periféricos de entrada e saída, os periféricos teriam que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como ele coloca um respectivamente, passa a ser um de entrada e um de saída. Então, entrada, mouse, scanner. Entrada também, não pode. Entrada, saída, gabarito letra B. Na letra C a gente tem saída e entrada, e na letra D a gente tem entrada e entrada. Então, B de bravo. Certo ou errado? Um teclado pode ser conectado ao computador por meio de diversos tipos de conexões, como, por exemplo, PS2, USB e wireless. Vamos por partes. Quando eu penso em teclado, o teclado ele já teve um conector serial chamado DIN. Esse conector serial chamado DIN, ele era branco, um cabo branco, isso muito antigo mesmo, muito antigo. Vamos jogar no Google. No Google, para a gente poder visualizar a imagem. Teclado serial DIN. Na verdade,
Din, din, din. Imagens. Ah, faltou o I. Din. Isso, din com N. Imagens. Esse aqui era um conectorzinho de teclado antigo. Esse era o teclado serial DIN. Do DIN evoluiu para o PS2. PS2 não tem nada a ver com PlayStation. PS2 era um verde e um roxo. Teclado PS2. Vê se vocês lembram desses conectores. Ó. A gente tinha um verde e um roxo. Não fiquem pasmos se eu disser para vocês que ainda hoje tem banca com a capacidade de criar uma questão perguntando qual que era o verde e qual que era o roxo, porque um era para teclado e o outro era para o mouse. E ainda tem banca que pergunta isso. E essa era uma pegadinha, gente, de 20 anos atrás. Uma pegadinha que eu, por exemplo, tinha dificuldade, porque, cara, era decoreba. Um é verde, outro é roxo. Teve um fato que me chamou a atenção, que eu costumo colocar na aula só para servir de gatilho mental mesmo, né? Eu uma vez vi uma reportagem no jornal falando de ratos fluorescentes. Fizeram uma modificação genética nos ratos e os ratos ficaram fluorescentes. Olha aí. E isso apareceu na televisão, e como o rato é mouse, e o rato era verde, nunca mais eu esqueci que o mouse era verde. Se o mouse é verde, o teclado é roxo. Para que isso? Gente, para prova. Pensar que a Quadrix é uma banca que cobrou isso em 2022, numa prova de certo ou errado, onde se você errar, você perde aquele ponto e mais um. Que droga. Então, não custa nada lembrar que PS2 não é PlayStation, PS2 é o verde e o roxo, e que o mouse, que é o rato, é fluorescente verde, mouse verde, e o teclado roxo. Bom, então, existe mouse PS2, que é o verde e roxo. Existe o USB, que ainda é o padrão. E existe o wireless, que seria o mouse o quê? Por exemplo, Bluetooth. Que não tem fio, né? Ligado com Bluetooth. Um teclado pode ser conectado ao computador por meio de diversos tipos de conexões. Essa questão está certa. Olha a questão agora da Fundação Getúlio Vargas. Qual o padrão de teclado certificado pela ABNT no Brasil, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qual o padrão de teclado certificado pela ABNT? Essa daí, gente, eu não me esqueço quando eu fui comprar o BlackBerry. É sério. Porque eu tô cascudo, né? Sou da década de 70. Então, eu dormi na fila da Casa e Vídeo para comprar um ATL, gente. Celular antigamente era um objeto de luxo, né? E a gente ia trocando equipamento e tal. Eu lembro quando eu fui na loja e queria trocar meu StarTAC, pegar um celular mais moderno na época. A vendedora virou para mim e falou assim: "Senhor, compra um BlackBerry". Aí eu falei: "Por quê?". "É porque ele tem um teclado QWERTY". Eu falei: "O quê?". Achei tão bonito a menina falando teclado QWERTY. Eu falei: "Deixa-me ver o teclado QWERTY". E ela foi me mostrar. O teclado do BlackBerry, para quem não conhece, gente, esse celular foi um celular da moda. Esse celular, ele trazia como grande vantagem as teclas na disposição da máquina de escrever, ó, do teclado do computador. Porque até então, nos teclados mais antigos, o número 1 era a letra ABC, o número 2 era a letra DEF. Então, se você quisesse digitar uma mensagem, um SMS, você tinha que usar os números, era insuportável. O BlackBerry ele trouxe
esse layout QWERTY para o smartphone. Galera, olha para o teu teclado. Olha as primeiras teclas do seu teclado. O seu teclado, as primeiras teclinhas dele são essas teclas Q, W, E, R, T, Y. Por isso ele é um teclado QWERTY. Se você observar, ó, Q, W, E, R, T, Y. Quem fez curso de datilografia decorou isso tudo, porque antigamente a gente tinha que aprender a bater rápido. E aí colocava um pano sobre as nossas mãos e ficava mandando fazer sequências. Aí você ficava lá um dia inteiro, QWRT, QWRT. Aí você nunca mais esquecia a posição das teclas. Havia cursos, gente, de datilografia, curso de digitação. É engraçado que hoje as crianças nem se preocupam com isso. E elas, mesmo catando milho ou não, elas batem rápido, elas se viram, né? Como as coisas evoluem. O nosso teclado, então, é um teclado QWERTY. Só que esse teclado QWERTY, gente, se você parar para pensar, ele não é, assim, muito intuitivo, né? A disposição das teclas, há quem colocasse teorias aí de... No passado, as máquinas de escrever já tinham esse layout e elas eram mecânicas. Você apertava com força uma tecla e saía um pino, vamos colocar, marcando a letra no papel. E se você fosse muito rápido mesmo, as letras até trepavam uma nas outras. Era uma droga. Então tinha uma velocidade constante lá para tu digitar os caracteres. E, como qualquer coisa, a pesquisa. Algumas pessoas se dedicaram a pesquisar a disposição das teclas que pudesse oferecer melhor desempenho para a digitação, que fosse mais fácil, a ergonomia, enfim. E existem alternativas ao QWERTY. Por exemplo, o Dvorak, que não está aí, é um teclado que eu já vi em prova. Dvorak, ele tem as teclas A, E, I, O, U todas juntas. O carinha que criou alegava que ele era mais rápido para digitar textos em inglês. Mas o Brasil não adota esse teclado. Eu só preciso saber que você pode vir isso numa prova. Olha aí. Esse é um layout Dvorak. O A, O, E, U, I, tudo junto, tá vendo? Não na ordem, mas é tudo junto. Esse teclado não é QWERTY. Esse também não é usado no Brasil. Então, no Brasil, a gente usa o quê? O QWERTY. E esse padrão ABNT, ele evolui também. Ele tem o ABNT2. O ABNT2, ele traz duas características. Ele traz um cedilha e ele traz uma tecla Alt-GR. Então, olha no teu teclado. Se o teu teclado for americano, ele não tem cedilha. Se o teu teclado tiver o cedilha, ele é ABNT2. E aí, junto com o cedilha, vai ter uma tecla também chamada Alt-GR. Já viu? Vamos lá. Vamos comentar o que é relevante. Shift e Alt-GR. Imaginem que eu tenho. Vamos pegar aqui uma tecla. Eu tenho o mais, o igual e o símbolozinho de parágrafo. Gente, eu desenhando sou horrível, né? Há caracteres que são muito difíceis. Pronto. A tecla tem esses 3 caracteres. Se eu pressionar a tecla sozinha, ela coloca o igual. Se eu pressionar o Shift e a tecla, ela vai me cuspir o quê? O mais. E se eu usar o Alt-GR, o Shift ele pega o caractere de cima.
E o Alt GR pega o caractere que está à direita. Então, o Alt GR vai pegar esse símbolozinho de parágrafo. Ok? O Shift pega o que está acima e o Alt GR pega o que está à direita. Uma tecla pode trazer 3 caracteres. Uma tecla pode trazer 3 caracteres. Sim. Um caractere quando você pressiona a tecla sozinha, como o igual. Um caractere pressionando o Shift, que é o mais. E um caractere pressionando o Alt GR, que é o parágrafozinho. Por exemplo. Beleza? Legal. Também cai em prova? Não tenha dúvida. Se você pesquisar, você vai observar a questão cobrando o Alt GR. Tá bom. Então, vamos para a próxima questão. Vamos. Mas antes, passando aí rapidamente, ó. QWERTY, Dvorak. Esse aqui é o tal do PS2. E esse é o nosso querido BlackBerry, né, com os caracterezinhos QWERTY. Beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Questão do Cefet Minas, questão de 2022. O teclado é um periférico que possibilita digitar comandos de operação de um computador. Associe as partes do teclado identificadas de 1 a 5 nas figuras com as suas respectivas características. No item 1, a gente tem teclas que vão variar de F1 a F12. Dá uma olhada aí no teu teclado. Essas teclas são chamadas teclas de função. E elas só chegam, né, de F1 a F12. De F1 a F12. Esse item 1 são as teclas de função. O item 4 é o que a gente pode chamar de teclado alfanumérico, que contém letras e números. O item 2, não, o item 3 é o nosso teclado numérico. É um teclado que você tem que, inclusive, pressionar num lock para ligar ele, né? E aí ele fica exibindo números. Se você não tiver com o lock ligado, ele vai trabalhar as setas, a segunda função aí que os números têm. No item 5, a gente tem teclas de direção, seta para cima, para baixo. No item 2, a gente teria teclas de controle. Acho que a gente já fechou, né? Vamos ver como é que ele chama? É composto por letras e números. Letras e números é o alfanumérico. Alfanumérico é o 4. Então, o primeiro item é o 4. Se o primeiro item é o 4, ó, acabou a questão. Aí a gente só vai preencher 2, 1, 3 e 5. 2. Podem ser usadas isoladamente ou em conjunto com outras teclas e executam funções específicas. Vou chamar essas teclas de teclas de controle. Quais são essas teclas de controle? O delete, insert. Beleza? Tá. Realizam funções específicas que mudam de acordo com o programa. São as teclas de função. E possuem setas indicando o sentido da direção do cursor. Direção é o quê? O 5, né? 5 e 3, conforme a sequência aqui. O 3 é o teclado numérico que funciona somente com números, né? Opera com uma calculadora aí, ele quer dizer a disposição dos números como de uma calculadora. Beleza? Então, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, gabarito letra B de bravo. Vamos para a próxima. Analise o esquema a seguir.
periférico de entrada, processamento, periférico de saída. Periférico de entrada ou saída. Assinale a alternativa que indica 2 exemplos de periféricos utilizados exclusivamente na entrada. Scanner é de entrada, mouse é de entrada. Mouse é de entrada, switch é um dispositivo intermediário, ele não é classificado um dispositivo de entrada e saída. O switch é um equipamento usado em redes de computadores. Eu não classificaria o switch como sendo de entrada, tampouco de saída. O switch ele estaria análogo a um cabo, né? Ele vai estar recebendo uma informação e encaminhando para outro computador. Ele é, em redes de computadores, considerado um dispositivo intermediário. Mas essa classificação não é da matéria de hardware, é da matéria de redes. Então o switch está fora. Exclusivamente de entrada é a letra A, né, gente? Scanner e mouse. A letra D, teclado e plotter. Plotter é de saída. Plotter é aquela impressora de grande porte, grande formato de papéis. Scanner é de entrada. Então, gabarito, letra A de alfa. Scanner é de entrada, mouse é de entrada. Ok? Vamos para a próxima questão? Vamos embora. Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que pode ser usado para gerar imagens e folhas de papel de tamanhos grandes. É o plotter. E aí, quando ele fala tamanhos grandes, A3, A2, A1, A0. Como assim? Quanto menor o A, maior o tamanho do papel. A folha A4, imaginem que ela é assim. A folha A3 são 2 A4. Quando você coloca 2 A4, uma do lado da outra, aí você tem um A3. A3 seria esse conjunto. Aí, se tu pensar na A2, A2 vai ser o dobro da A3. E por aí vai. Então, quanto menor o A, maior o tamanho do papel. Beleza? É importante você saber que as nossas impressoras, elas costumam imprimir A4, elas não imprimem A3, não imprimem A2. Aí, essas impressoras grandes, a gente já passa a dar o nome de plotter. Ah, estou entendendo. E a gente vai ter que estudar os tipos de impressora também. Vamos ver as questões. Só aproveitando o embalo, scanner é um dispositivo de entrada que digitaliza imagens. Blu-ray, DVD são dispositivos óticos de armazenamento. CD, DVD e Blu-ray. E o HD é o disco rígido. Esse HDD é Hard Disk Drive. É um disco rígido. Beleza? Uma memória de armazenamento de grande quantidade de dados, de massa. Beleza. Vamos lá para a questão da Conlurb. A figura abaixo representa uma impressora laser multifuncional monocromática. O que ele está querendo dizer aí? A laser é um mecanismo de impressão. Existem impressoras matriciais, jato de tinta e laser. Vale a pena anotar. As impressoras, elas podem ser matriciais, jato de tinta, laser, dentre outras. Tem impressora térmica, tem impressora jato de cera, tem impressora 3D. Qual é a diferença? Impressora matricial, aqui no Rio de Janeiro, é muito usada no Detran para fazer documento. Ela era uma impressora barulhenta. Ficava fazendo barulho porque ela batia fita, batia agulhas sobre uma fita para formar os caracteres. Então ela tinha característica de ser barulhenta, com baixa resolução, lenta. Ok? Jato de tinta já é uma impressora mais popular no âmbito doméstico, no âmbito residencial. Ela vai trabalhar com cartuchos de tinta,
ela vai ter uma ótima resolução, uma boa qualidade de impressão, vai ser colorida, vai imprimir fotos. O problema é que borra com água. A impressora laser é das três a melhor. A impressora laser ela tem a característica de trabalhar com toner, ela é rápida. Qual é o problema dela? O custo de aquisição da impressora laser é maior e o toner é caro, sendo que a relação de custo-benefício do toner, quando você imprime muito, ela se justifica, porque o custo da impressão acaba sendo baixo. Então é um investimento maior voltado para quem imprime mais. Se você imprime 300 páginas num ano, não vale a pena comprar uma laser. Mas se você imprime 300 páginas num dia, vale a pena ter uma laser. Legal. Impressora térmica é muito popular hoje em dia no comércio, para imprimir nota fiscal. Aquela impressorazinha que o papel, depois de um tempo, os caracteres somem, você tem que imprimir a nota fiscal e tirar uma cópia dela para poder manter. Aí você tira uma cópia a laser, né? Uma copiadora que funciona com toner. Então a impressora térmica ela é relativamente barata. A maquininha de cartão de crédito imprime em papel térmico. Jato de cera normalmente é para cartazes e 3D imprime peças, objetos de polímero. A gente vai ver isso adiante. A figura abaixo representa uma impressora laser multifuncional, monocromática. O que significa isso? Que só imprime com uma cor. Monocromática é a impressora que imprime em preto, por exemplo. A gente está acostumado a falar preto e branco, mas quando eu falo preto e branco, é porque o papel é branco, gente. Se o papel fosse amarelo, ali imprimir preto e amarelo. Então, assim, na verdade, a impressora imprime uma cor só, que é preto. Ok? O contrário de monocromático seria policromático ou multicromático, como você quiser chamar. Tá? Aí seria colorida. Entendi. Vamos responder a questão. Vamos embora. A figura abaixo representa uma impressora laser multifuncional que imprime em preto, utilizada na configuração de computadores atuais. Esse tipo de impressora proporciona, dentre outras facilidades, letra A, conexão ao computador por meio de interface PS2. Horroroso. PS2 é para teclado ou mouse, não é para impressora. Impressora podia ligar antigamente numa porta paralela com um cabo Centronics ou DB25, que era um conectorzão grandão, com 25 pinos, uma espécie de conector que era assim, ó. Era um cabo paralelo, que a gente chamava. Ou USB. Ou até mesmo hoje em dia o quê? Um Wi-Fi, um link sem fio. Confecção de banner. Banner costuma ser faixas, né? Em papel especial A9. Eu nunca vi um papel A9, mas deve ser bem pequenininho, né? Vai dobrando A4 aí, até chegar no A9. Então, a letra B é muito ruim. Se ela é uma impressora multifuncional, ela admite digitalização de documentos. Então, o gabarito é a letra C. É isso que torna ela uma multifuncional. E por que a letra D está errada? Por dois motivos. Primeiro, que o sistema aqui é monocromático, então não imprime em cores. E segundo, que as cores de uma impressora não são RGB, são CMYK. A impressora trabalha com o sistema de cores CMYK. Isso cai em prova? Cai. Você tem que saber que as impressoras coloridas, por exemplo, elas têm 4 cartuchos de tinta. Um cartucho preto, que é o black, vai ter um cartucho ciano, um magenta e um yellow. Ciano é ciano, magenta e yellow. Ciano é tipo um azul, né? Um azul do mar, do oceano. Ciano o ciano é tipo um azul do mar. Magenta é um rosa. E yellow é amarelo.
e o K é o preto. Com essas cores, que ele vai considerar cores primárias, são criadas as outras cores. Beleza? A partir da composição dessas cores vão surgindo as demais. Entendi. Como o papel é branco, a gente tem que ter tinta preta para poder ter o preto. O preto é a ausência de luz. O branco é a presença de todas as cores. Mas o papel já é branco. Então você tem o preto, ciano, magenta e yellow. Legal. Vamos continuar. São dispositivos de entrada e saída. São dispositivos de entrada, vírgula, saída e híbridos, respectivamente. Vamos embora. Teclado é entrada, pendrive é híbrido, HD é híbrido. Então a letra A está fora. Mouse é entrada, impressora é saída, pendrive é híbrido. Gabarito letra B. Impressora é saída, scanner é entrada, monitor é saída. Pendrive é híbrido, monitor é saída, impressora é saída. Então, respectivamente, gabarito letra B de bravo. Beleza? E assim a gente vai fechando mais um bloco. Daqui a pouquinho a gente continua. Vamos que vamos. Valeu!